difíceis. Estrategista digital de indústria não é fácil. Tem que convencer todo mundo, tem que colocar estratégia, tem que ter credibilidade. Que honra, amiga, você está aqui. Muito obrigada. Adoro o seu trabalho. Fica à vontade. Olha, e o papo aqui é sobre estratégia digital. Fica para do corredor, não. Tem lugar aqui. Chega para cá. Vamos ganhar brinde, vamos conversar. Todo mundo hoje precisa de estratégia digital para vender, para se posicionar. Bora lá, uma honra. Que felicidade, amiga. Me fala uma coisa. A primeira coisa que eu queria que você falasse. Apresenta um pouco do seu trabalho pro pessoal. E assim, 25 anos de experiência, né, amiga? É muito tempo nessa estrada, muito conhecimento. Então, ninguém acredita que eu tenho 25 anos de profissão. Dá pra puxar esse rostinho de milhões? Muito cosmético, gente. É muito cosmético hoje. É muito cosmético. Essa mulher é muito linda. 25 anos que eu comecei como publicitária. E aí eu foquei realmente como estrategista de marketing. Já atendi contas incríveis como Tigre, Docol, Boticário, tantas coisas, né? muitas, e a maioria B2B, e aí algumas B2C, como Boticário e entre outras. Aqui, eu tenho a primeira pergunta, gente, porque eu amo pessoas que têm uma carreira com 20 anos igual a minha. Por quê? A gente começou numa era, gente, que marketing era muito diferente. Hoje tudo se faz na internet. Antigamente, eu sou da época que a gente contratava revista. Imprensa. Marketing era isso. Era isso, era caríssimo, era difícil, era para poucos, né? Conta um pouquinho do que você vê que mudou. E assim, Mia, eu quero dicas de milhões, porque todo mundo aqui é profissional da beleza. Tem dono de salão aqui? Levanta a mão, mina, se você vender mais. Levanta a mão. Vocês estão posicionados na internet? Estão posicionados na internet? Mia, me fala o que mudou. E vamos lá, eu quero dicas práticas. Na verdade, mudou tudo, principalmente nos últimos anos, depois da pandemia. Eu acho que nesses anos todos, a experiência, na verdade, do cliente veio assumindo um protagonismo em todos os lugares, tanto para quem é indústria, quanto para o salão, para o lojista, porque a experiência que, na verdade, faz conexão com o cliente. Então, depois da pandemia, mudou o perfil do comportamento do consumidor. Né? Ele começou a ficar muito mais saudável, ele começou a se preocupar muito mais com a vida, e aí veio essa questão, o marketing não era marketing, era comunicação, e aí a gente começou a ver que as pessoas começaram a entender o que era marketing e principalmente a usar as redes sociais da melhor forma possível, né? Porque se viu trancado dentro de um espaço, né? A geração Z totalmente on, não é mais off, né? Os nossos filhos, quem tem filho aí sabe. Tudo já faz com o telefone na mão, gente. Meu menino de 3 anos já sabe rolar o dedinho pra cima e mexendo no tablet. É surreal, né? O meu é da geração Z, tem 19 anos. Então ele fica lá preso com as coisas dele. Então a gente precisa entender esse novo universo. Eu acredito que muitos aqui têm já clientes de 18, 17, 22, 25 anos e são pessoas da geração Z. Então o digital está muito relacionado com isso. Então a experiência on e off, que a gente chama, ela é fundamental. Se vocês querem vender, se vocês querem que encantar o cliente, querem que volte, sem dúvida nenhuma, a gente precisa estar ligado na experiência. Para mim, o que mais mudou em tudo é a gente entender como que funciona a experiência. Gente, digo para vocês, você tem salão, se você é profissional, se você tem serviço, presta muita atenção nessa dica que ela está dando, tá? O mercado é experiencial. Eu quero que vocês peguem uma dica aqui. É o que ela está falando aí. Como que vocês, hoje, proporcionam experiências para o cliente de vocês? Seja dentro do salão, seja no atendimento como maquiadora, seja como uma influenciadora digital. Como vocês proporcionam a experiência? E quando eu falo de experiência, às vezes são coisas simples, né, amigo? Muito simples. Eu vou contar até um fato que eu tive semana passada. Eu fui na Sephora comprar uma blush. E na hora que eu cheguei, eles já colocaram uma consultora na porta. Porque antes você entrava e aí o vendedor te parava, né? Agora não, eles colocaram na porta. Aí a pessoa pergunta o que você quer. Aí eu falei, eu quero a base da Guilherme. Aí ela falou, eu tenho um consultor aqui. Já puxou o Nicolas, me lembro o nome dele, porque quando a experiência boa, a gente lembra até o nome das pessoas. O Nicolas falou assim, vem aqui. Então, uma das coisas, quando eu cheguei, já tinha um espaço da Guilherme exclusivo ali, porque a Sephora trabalha com espaços exclusivos, né?
E aí, dali em diante, eu pedi a base, mas ele não se contentou, e aí eu comecei a ficar curiosa, a perguntar, e ele começou a fazer as experiências, porque na Sephora, você é livre para fazer as experiências que você quiser. Então, você pode usar o produto sem limite, vamos dizer assim. Então, ele começou a fazer experiência usando a minha mão para mostrar sobre os produtos, né? Então, uma coisa tão simples que, na verdade, todo vendedor deveria fazer. E ele começou a fazer toda essa experiência. No final de tudo, quando ele foi fazer isso, de R$300 no ticket médio aumentou para R$1.500. Não, e quem aqui já não escolheu uma cor de base errada? Gente, eu sou morena de pé. Eu já saí cinza, eu já saí amarela, eu já saí branca. Então, assim, escolher a base pode parecer um serviço simples, né? Levanta a mão quem já comprou uma base na cor errada. Todo mundo ali. É um horror. E assim, gente, comprar uma base na cor errada te gera um transtorno, porque você depois compra que você não usa. E você ainda fica com raiva da marca, né? Esse é um ódio. Eu disse, eu vou ficar, nem quero não, né? Então é uma experiência. Sem dúvida. E o tempo que ele se disse, aí a gente até fala de salão, o tempo que ele se deu para mim, porque eu não sabia se eu ia comprar ou não. Então ele ficou ali, experienciou comigo, teve paciência. Chegou uma cliente dele que chamou o nome dele, ele falou, querida, já vou. E continuou comigo ali. Quando eu fui pro caixa pagar, eu vi que ele estava agachado. Enquanto eu estava pagando, isso mesmo, porque eu não comprei todos os produtos, porque os produtos estavam todos juntos, então ele me explicou cada fase, o quanto é importante, né? Porque senão a gente pega só um. E aí, cada fase do produto. Aí eu falei, não, esse eu quero levar porque eu tenho um outro em casa. Aí ele falou, eu vou te dar um tratamento de 7 dias. Não foi 8, 7 dias. Fiz igual cliente. Ah, eu já levei aquilo lá, sem dúvida. E são produtos caros. Então, essa experiência que eu tive, sem dúvida nenhuma, em todos os lugares, na verdade, a gente deveria ter. Desde o atendimento da porta, na verdade, desde a ligação, da mensagem, do WhatsApp, todo mundo pode ser querido, simpático na hora de marcar e saber se está tudo certo. Às vezes não é uma frase tão igual a todo mundo, né? Tentar fazer hoje tem chat de GPT, gente. Ele pede assim, seja mais simpático, para eu dizer confirmado. Ele vai te dar milhões de opções para você ter essa frase, ter 5 tipos diferentes para a tua equipe usar diferente ali, depois lá, depois em outro lugar, que isso é super importante. Deixa eu dar uma dica para vocês fazerem amanhã no negócio de vocês. Presta bem atenção nisso aqui, gente. Olha só, o cliente, você é maquiador ou cabeleireiro, tanto faz. Tem um cliente que elogiou o seu trabalho. Eu vou dizer o seguinte, nossa, que linda a sua maquiagem. Aí você fala o que para ele? Obrigada. Esse é um ponto final. A gente, para ter estratégia, a gente nunca põe um ponto final na conversa. Então você vai trocar seu obrigado por falar assim, nossa, adorei receber sua mensagem. Por que você mais gostou do meu trabalho? Aí você pratica numa conversa e aí você vai entender a opinião daquela pessoa. Você vai lá e vai falar, eu amei que a pele ficou fininha, eu amei que o cabelo ficou muito arrumado. O feedback. Porque assim, o que a gente fala muito aqui, que você falou, né? Experiência. Por que a pessoa quer a experiência? Porque no fundo ela quer se relacionar. Pra mim, venda hoje, gente, venda é 100% relacionamento. Até no meu livro eu falo, tudo que ela é relacionamento. Você já relou hoje? Você já relou com o seu cliente? Você já mandou uma mensagem pro seu cliente? Já agradeceu o seu cliente? E mais do que isso, o que você está fazendo hoje pro seu cliente que você não ganha com ele, você está ganhando para ele? Eu fico boa com as pessoas. Tem cliente, por exemplo, eu tenho um cliente que é advogado, mas eu vou no outro advogado. Eu tenho um cliente que vende peruca, vai com peruca de outro. Eu tenho uma cliente que vende escova, vai com escova de outro. Isso. Isso Não só isso, eu sei o que tem aqui e não sei tudo que você tem. E você nunca me falou, na verdade, tudo que tinha. Então eu vou para outro lugar. Então, quando a gente fala da experiência, é a questão de conectar mesmo com as pessoas, de maneira genuína. Né? Então, isso eu estou falando de coisas simples. Então, quando eu chego, desde o atendimento até o cabeleireiro, o ambiente faz toda a diferença, o cheiro, a música, tudo que vocês podem imaginar, a iluminação faz a diferença. Para você ter uma ideia, eu fui gestora de shopping e a gente percebia que quando a loja mudava, a luz aumentava em 20%, 30% o faturamento. Até o piso, Tudo. eu tenho história do piso, eu conto para vocês. Eu tenho um grande cliente, um dos meus vários clientes, ele foi inaugurar uma loja em Jequitinhonha. E aí ele fez, seguiu o padrão dele, né? Ele é farmácia, tudo branquinho, o chão todo branquinho e tal. Aí no primeiro dia que a gente foi trabalhar nessa loja, não entrava ninguém na loja. Absolutamente ninguém. As pessoas chegavam assim, na beiradinha da porta e falavam assim, menina, pega esse assim pra mim, Com medo de sujar.
Aí eu conheci, gente, Jequitinhonha. Quem conhece Jequitinhonha é no interior de Minas Gerais. É uma terra vermelha, a cidade inteira. Você tá dentro do ar-condicionado, você tá dentro da loja, sua terra vermelha. Sabe assim? As pessoas não entravam. Tinha vergonha. Tinham vergonha. E daí eu comecei a perguntar, mas por que você não tem na casa precisava esse chão branco para dar um piso vermelho? Trocou o chão todo a loja. O movimento gera movimento. É você entender também o que seu espírito está ali dizendo. Né? Eu falo que cabeleireiro, gente. Tem cabeleireiro aqui? Tem cabeleireiro? Cara, se uma mulher deixa você encostar no cabelo dela com uma tesoura na mão, É muita intimidade, é confiar muito. você tá louco. Você vende qualquer coisa pra essa pessoa, gente. Basta você querer conversar. É só você apontar a tesoura ali no pescoço e ela compra tudo, gente. Eu tenho a cabeleireira há meses séculos. Eu chego lá e falo assim, corta, só um pouquinho mais, porque tá podre. Aí ela vai lá e corta, assim, da tamanho confiança que eu tenho nela. Me fala uma coisa, todo mundo hoje é uma marca, certo? Todo mundo é uma marca. Todo mundo é uma marca, todo mundo tá Todos vocês são uma marca. empreendendo. E aqui, gente, vocês usam rede social para vender? Quem não usa rede social para vender, aqui levanta a mão. Se tiver coragem. Não vai ter. Não tá sendo que vai ter. Não vai ter coragem. Porque quem não usa rede social para vender hoje está totalmente ultrapassado. Tá assim, tá correndo de ter obsoleto. Porque, e para mim, eu tenho uma coisa para mim. Quem não usa rede social e tem um negócio e é um profissional, eu fico achando que é procurar delícia, fica. Não tem porquê, né? Eu acho que a pessoa está procurando por um crime muito grave. Eu já ouvi falar simplesmente B2B, né? B2C nem tanto, mas assim, mas se meu concorrente descobrir, ele descobre antes do consumidor. Seu concorrente Você está para pra pensar. gritando na internet, você está lá travado. Gente, que seja LinkedIn para os mais burocráticos, pessoas que têm um trabalho mais, né, às vezes mais científico, vai para o LinkedIn. Beleza. Se todo mundo é uma marca, qual a dica que você dá para as pessoas construírem marcas autênticas? Bom, primeiro, o que é autêntico, né? Gente, autêntico não é uma coisa que não existe, mas sim no teu DNA. Então, assim, sabe quando você olha uma pessoa e fala assim, nossa, ela é simpática? Nossa, essa aqui é chata? Então, assim, é você criar o teu DNA e as pessoas entenderem que você é desse jeito. Ah, eu sou super rápida, você tem que continuar sendo autêntica desse jeito, você não tem que imitar os outros. Porque senão parece que a gente, na rede social, parece que todo mundo copia todo mundo. E todo mundo acha que o outro está fazendo certo. Quem disse que o outro está fazendo certo? Essa é a primeira pergunta. Porque não está. Se não faz parte de você, se o teu cliente não te vê fazendo aquilo, está tudo errado. Então, autenticidade é aquela brincadeira de você, às vezes, ter uma palavra que chama atenção, o jeito, e aí você criar uma veia de comunicação que quando aparece uma cor, sem pensar como se fosse uma marca. Pega uma marca que vocês são apaixonadas, né? Fecha o olho aí e pensa o que ela representa para ti. Você tem que representar isso para as pessoas que você está se comunicando. Isso é ser autêntico. Quando as pessoas lembram de você quando você não está presente. E uma coisa que eu vou dar mais dicas milhões para vocês. Pega essa dica, hein? Que se conselho fosse bom, ninguém dava vendia, eu cobro pelos meus conselhos. Então presta atenção. Se você posta pouco, e toda vez que você posta, você está saindo com a festa, com um copinho na mão, porque assim, ninguém fala que está trabalhando, ninguém mostra o que está fazendo. Aí vai com a festa, com um copinho na mão, faz uma coisa e fala, sextou. A pessoa que segue acha que é alcoólatra. Você é isso que posta. Ela só te vê quando você posta. Você só posta com um copinho na mão e vai pra festa. Ela acha que você é uma alcoólatra. Pra ela, você sai todo dia de bebe todo dia. Quem tem baixa recorrência de post tem que prestar mais atenção ainda com a mensagem que vai passar. Tem que postar coisa que te edifica. Gente, para falar mal de você, tem um mundo inteiro. Vocês não precisam falar mal de vocês publicamente. Você não precisa contar que você está na feira caindo, tirando com o sapato, perdeu o sapato, sei lá o quê. Ai, tô cansada de tanto trabalhar. Nossa, eu tenho vontade de morrer. Não, esquece. Eu tenho vontade de morrer. E às 2 horas da manhã vocês estão felizes da vida trabalhando. Não, gente, e assim, a gente sempre está passando uma mensagem, né? A gente sempre está passando uma mensagem. Então, o não postar também é uma mensagem de que você está ultrapassado, de que você não entendeu o mercado. Então, a cliente não vai conhecer, não vai saber o teu movimento. E pior, você não vai atrair cliente. Todo mundo quer atrair cliente. Como atrair a rede social? Atrai cliente. Muito. Então, exemplificar o seu trabalho, mostrar quem você é, a roupa que você veste. Quem trabalha com beleza, maquiagem, unha. Gente, às vezes a gente vai no salão, tá todo mundo desarrumado. Não, gente, cabeleireiro com o cabelo todo quebrado. Mas você não resolveu o dele, vai resolver o meu?
Isso mesmo. Tem opção. Maquiador que usa maquiagem. Eu já olho para eles uma vez, se você não usa, é bom pra minha cara? Se você não está botando a sua cara, usa pra minha? Então, assim, a gente sempre está passando uma mensagem. A gente sempre está passando uma mensagem. E tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você não está sendo intencional, só que uma falta de intencionalidade está te comprometendo. Eu sempre falo que o intencional precisa parecer natural. Sabe quando você se programa para fazer aquilo? Você começa a fazer e daqui a pouco isso é natural. Então é legal a gente colocar até onde, eu sempre falo assim, marca pessoal, até onde você aceita mostrar-se na rede social. O que para você nunca vai mostrar na rede social. Tem gente que fala assim, não vou mostrar a família. Ah, eu não vou mostrar mesmo. Ok, isso daqui em diante eu não mostro. Daqui pra cá eu mostro. E aí, como eu vou mostrar? E outra coisa, gente, ó, pega essa outra dica, tá? Se vocês querem ter seguidor, se vocês querem ter comunidade, que comunidade hoje é o maior ativo de qualquer profissional, qualquer marca. Se vocês querem ter isso, vocês precisam ter troca. E troca, às vezes, é dar a mentira essa coisa. Isso mesmo. Então, por exemplo, você é maquiador, você é cabeleireiro, você tem um salão. Por que você não começa a dar algumas dicas para os seus clientes? Sem dúvida. Uma vez eu falei com uma amiga minha, ela é mentora, e ela falou assim, sabe qual é o segredo do mentor bem-sucedido? Eu, qual? Dar aquilo que a gente vende. Aí na hora, né, você para pra pensar, mas como assim? E é isso mesmo, as pessoas ficam agradecidas. Sabe o gatilho da reciprocidade? A pessoa se sente, ela necessita de como se te agradecer. Então você ensina toda hora para ela, você está dando dica, você está informando. A primeira pessoa que ela vai pensar você como autoridade, porque ela sempre te copia. Ela sempre está olhando as tuas dicas, então é você que ela vai atrás. Ser copiado é um elogio, gente. Sem dúvida. Ninguém confia um derrotado, ninguém confia uma pessoa horrorosa na internet. Ser copiado é o primeiro sinal de que você está no caminho certo. E de se chamarem de louco também. Não, se chamar de louco aí, meu filho, você pode assinar uma coisa e tal. É isso mesmo. Olha só, gente. Aí vamos dar dicas práticas. Vamos falar aqui, me fala 3 conselhos do que não fazer na internet. 3 coisas para não se fazer na internet. Exageros mais. Mentira. Exagero. Mentira é terrível, né? Mentira pra mim, porque daqui a pouco, principalmente marca pessoal, não existe marca pessoal que não seja você mesmo. Você consegue se moldar um pouco, mas você não consegue ser outra pessoa. Então, mentira não rola, não rola. Essa questão também do bêbado, eu lembro que eu tenho um personagem. A questão do bêbado, o palco da meu ouvido que nós vamos falar sobre os bêbados, vai. Mas eu tenho o meu personal um dia chegou pra mim e falou assim, o que eu apresento? Aí eu falei, cara, você toda vez que vai pra uma balada, você tá com uma guria diferente. Não posta nunca mais. Porque que homem que vai deixar a sua mulher tá fazendo academia contigo, se você toda hora tá carregando uma outra mulher? Aí ele para pensar, puxa, é verdade. Então, são coisas que não são coerentes com você. Então, se você fala sobre beleza, vocês podem até ter um dia despretensioso em casa, mas cuidado, vocês estão falando de beleza. Você chega pra mim e fala assim, que eu sempre tenho que estar arrumada. E quando chega na casa de vocês não estão arrumadas, ainda postando pra mim. Então, eu acho que esses cuidados a gente precisa ser muito... É o microfone. É o microfone. Precisamos ser muito coerentes. Deixa eu dar 2 dicas para vocês fazerem amanhã o negócio de vocês. A primeira é o seguinte. Pega o papel e escreve no que você é muito boa. Que as pessoas dizem que você é muito boa. Porque às vezes a gente acha, mas as pessoas não sabem que a gente é. Mas aquilo que você se sente, você fala assim, ó, eu sei arrumar um cabelo como ninguém. Eu sei passar uma tom vermelho como ninguém. Eu sei fazer um delineado como ninguém. Pega essa dica, anota no caderno e você vai fazer um vídeo, um story, qualquer coisa, falando assim, deixa eu te dar uma dica de como que eu me tornei a melhor delineadora, a melhor penteadora, a melhor cabeleireira. E o legal é contar também os problemas que tiveram no meio desse caminho. Você é ser humano, então a gente nunca pode esquecer isso. Conta as tragédias que tiveram para dizer até onde você chegou. Né? Porque as pessoas gostam de storytelling. Storytelling é história, gente. Vou dar um gatilho, ó. Você vai colocar assim, como eu saí da pior penteadora para a melhor penteadora, da pior cabeleireira para a melhor cabeleireira. Qual foi o meu caminho que me trouxe até aqui? Aquele dia que me fizeram chorar, porque sabe essas coisas? Uma dica que ninguém te conta, e eu vou te contar agora, como arrumar seu cabelo. Depois disso, seu cabelo vai ser outro. Dá mais um gancho. Meu Deus do céu. Gatilho da curiosidade, gente. Gatilho da prova social. Esse negócio do Google, mandaram uma mensagem para vocês e falaram assim, tem como você postar isso para mim? Tem como você ir lá no Google? Tem como você
falar disso, Boa. né? E aí, beleza, você fez esse gatilho e gravou. E você pode fazer uma story amanhã do seu perfil e falar assim: por que você me segue? E dar 3 opções para você entender quem te segue, qual a sua audiência. Por que as pessoas estão ali? Isso mesmo, sem dúvida. A informação nos stories é fundamental para a gente entender o perfil do nosso cliente. O que você gosta mais de ouvir aqui? O que você espera ouvir aqui da gente? Geralmente o pessoal não vai escrever, então coloca enquete. Enquete o pessoal aperta mais rápido e você vai ter essa informação rapidamente. Rede social, gente, todos os influenciadores que passaram aqui. Rede social é consistência. Continue, vá um dia de cada vez. Postou hoje, ninguém interagiu, não tem problema. Vai seguindo, né, Bia? O que você acha? E às vezes você acha que não está falando com ninguém. Porque aí você anda por aí e a pessoa, eu vi o teu post. Aí você fala, desculpa. Ô, gente, por que vocês não curtiram? É verdade. Eu te sigo há muito tempo. Aqui, gente, eu te sigo há muito tempo. E, gente, eu achei que eu não ia ter nem um seguidor em Balneário Camboriú. Então, assim, a gente se surpreende com a comunidade que começa a conversar com a gente. E não é sobre números aí, é sobre engajamento. Já tem pessoas que conversam, assim, negócios. E assim, gente, muitas vezes a gente perdeu ao longo do tempo a noção de quantidade, né, mesmo? Olha aqui quantas pessoas estão aqui. Mas se a gente abre uma live da 30 pessoas, a gente não tem que dar pressão. Mas olha aqui, olha essa audiência. São 30 pessoas que nunca ouviram falar do seu trabalho. São 10 pessoas, são 7 pessoas, não importa. É assim que começa a cidade, né? Você acha que é uma tendência? Você acha que é uma cultura? Veio para ficar? Veio para ficar. Veio para ficar porque a gente vê, como eu te disse, a pandemia foi um divisor de águas. Por quê? As pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde. As pessoas estão envelhecendo mais. E foi a conversa que você teve no dia com a palestra do pré-distribuidor. A gente falou muito sobre longevidade, falando sobre estamos ficando velhos, estamos permanecendo na ativa, né? Isso mesmo, são 4 gerações que nós tratamos. Então, provavelmente vocês devem cuidar da avó, da mãe, da filha. E o que isso quer dizer? Nós temos 4 gerações hoje e cada uma pensa diferente. Mas todas pensam saúde. Isso que é engraçado. O de 19 anos já está se cuidando porque quer continuar bonita para sempre. A mulher de 40 está se vendo como os 20 de muitos anos. E a pessoa de 60 quer for mais 80, quer mais 80, quer ir para 100 anos. Então, cada uma com um objetivo diferente. Então, o wellness marketing não é só também questão de saúde, é questão de bem-estar e equilíbrio. Então, o que quer dizer isso? Quando a pessoa compra um produto de cosmético, é aquele momento que ela vai parar sozinha na frente do espelho, vai colocar e vai dizer assim, esse momento é meu. E como me explica o que é o mercado wellness, porque às vezes as pessoas não conhecem essa palavra, né? Porque não é uma palavra brasileira. É um mercado saudável, né? Então, quando a gente fala no mercado wellness, principalmente wellness marketing, é um mercado saudável. Então, quando a gente fala bem-estar, é isso que eu ia falar, bem-estar, equilíbrio e saúde. São esses 3 pilares. Então, a gente está ouvindo falar muita coisa, aí até salão, loja, tem um apelo muito forte porque está entre 4 paredes. E aí você consegue criar a experiência que você quer. Aquele momento assim, dependendo da música, dependendo da cadeira que você usa. Acho que aqui vocês devem ter visto aquelas cadeiras super confortáveis e tudo. Por quê? É um mercado de bem-estar. É aquele momento assim que a mulher fala, ufa, agora é o meu momento. Eu quero cuidar. Então, seja na saúde, seja na questão na questão de você comprar um produto e parar na frente do espelho. E isso vai para o digital. É bom como a gente está falando bastante digital, essas experiências precisam ir para o digital. Como? No momento que você mostra o que está acontecendo dentro do teu espaço ou com o seu produto, as pessoas compram esse conceito, esse propósito, né? Então, qual é o teu propósito? Meu propósito com o meu produto, com a minha empresa, é deixar as pessoas bonitas? É deixar elas se sentirem bem? Então, qual é o motivo? Isso você também colocar na sua rede social, que aí vai estar ideal. Você também representar isso, né? Se é isso que vocês querem. Exatamente. E assim, gente, uma coisa que vai muito bem na internet, até falei isso mais cedo, é o seguinte, é o seu estilo de vida, viu? O que você faz com o seu estilo de vida? Eu vou para o trabalho, eu acordo cedo, eu faço academia, eu faço almoço, eu cuido do meu filho. Isso também a gente sente que está viajando muito na internet, porque as pessoas querem ter esse estilo de vida, né? E a vida real. Acaba sendo um pouquinho de wellness também, né? Você ter o bem-estar ali, né? Pode ver que várias influências, então, através do seu perfil, né? Elas estão fazendo depois produtos ou negócios relacionados a isso, porque as pessoas compram primeiro
o conceito, o propósito delas para depois comprar o produto delas. E você acha que é assim que a gente consegue equilibrar tecnologia com o toque humano? Você acha que é mostrando um pouquinho de estilo de vida? Sem dúvida. E vemos no wellness e vemos a questão da experiência do cliente, né? Porque hoje a automação ela é formidável, gente. Ela reduz o trabalho significativamente. A gente tem inteligência artificial, tanto que eu acabei de falar. ChatGPT, você vai lá e pega uma informação, assim como contratar ferramentas que tem esse serviço, mas o ser humano não, eu acho assim que vai demorar muito tempo para substituir, a máquina substituir o nosso calor, né? A gente fala assim, a gente vai perder para o e-commerce, né? Eu como gestora de shopping, já fizeram várias vezes a pergunta, vai morrer a loja física? Não, não vai morrer a loja física, porque ela vai se transformar numa experiência de compra. É o momento que a marca vai criar toda essa experiência para que a pessoa compre um grande volume, talvez no e-commerce. Eu acho até que a loja física, ela voltou com tudo depois da pandemia. Aí eu voltei depois da pandemia e o pessoal, é a volta dos que não foram, né? Porque a loja física voltou com tudo, os encontros presenciais voltaram com tudo, palestra presencial voltou com tudo e a gente tem que vai chegar no equilíbrio, né? Primeiro porque as lojas se transformaram em pequenos CDs, que a gente chama, né? Ou seja, as grandes lojas mandam aqueles produtos para ficar de reserva e você vai buscar lá, fazer o pick-up, porque é mais barato, então você vai lá. Você automaticamente vai lá, você compra alguma coisa que você está dentro da loja. Então, a primeira coisa que rende para essas grandes marcas é isso. O segundo é a experiência mesmo, né? Então, as lojas estão se adaptando a um formato específico para realmente trazer essa experiência de marca. Quando a gente fala de mercado de beleza, a gente está falando de salão de beleza, de cabeleireiro, de maquiador, o físico nunca vai acabar. Você concorda comigo? Eu acho que vai demorar muito para a gente conseguir fazer o cabelo pela internet. Não é como que já a experiência é fundamental, né? Sendo mais ainda para vocês que têm salão, que são cabeleireiros, são maquiadores, essa experiência, gente, é uma simples máscara. Você não ficar sentindo o hálito do maquiador, do seu nariz, já muda uma experiência. É um simples creminho na mão, que você não vai ter o cheiro de uma cebola que você picou meia hora no Netflix. O chazinho da xícara bonita que chega pra São você. coisas baratas que mudam o sensorial. E aí, gente, pós-venda que ninguém faz, né? Pós-venda, você penteado durou, a maquiagem durou. Como que foi o evento ontem à noite? Me conta, você brilhou, como que foi? Ninguém faz isso. Nunca vi nenhum salão, nenhum cabeleireiro perguntar como que foi o cabelo, se aguentou a noite inteira, se fez sucesso, se não fez. Exatamente. No mundo digital, no mundo de imagem, no mundo onde a gente tem que mostrar como é que fica a embalagem nisso tudo. Pergunta ao produtor. Hoje, como é que se sente o papel da embalagem dentro desse contexto digital? Eles tem aqui tudo. Porque a embalagem, a gente fala na Bioplast, né? A embalagem tem dois objetivos. O primeiro, impacto no ponto de venda ou no e-commerce, porque o produto pode ser maravilhoso, se a embalagem não te impacta, você não compra. Não adianta. Então a embalagem precisa ter isso. E a segunda, funcionalidade de experiência. Então você tem que chegar em casa, abrir da maneira certa, não cair, tem que ser durável. Na hora do shampoo precisa ter uma anatomia correta, a tampa precisa abrir certo, que é uma mão segura, a outra fecha. Então a gente vê para quê? Para ter a recompra. Né? Então, quando a gente fala de embalagem, a gente fala essas duas coisas. Aí a terceira, que aí vem de... começou a vir como tendência a questão de sustentabilidade, porque aí a gente fala do wellness também, que entra nessa... Não, e a gente tem que pensar o seguinte, no mundo onde as coisas são mostradas na internet, a gente precisa de ter um produto bonito, né? Total. Você vai olhar, a pessoa é ótimo, é bom, mas você não vê isso. É o creme branco com creme branco com creme branco, não dá, né? Não dá. E aí, me fala um pouquinho aqui, né? Porque eu tava falando. Então a gente está falando aqui que o design é super importante, que a embalagem é vencedora, a embalagem realmente é vendedora. Mas como mostrar tudo isso na internet? Foto e filmagem precisam ser perfeitos, gente. Eu até comento que quem tem, precisa, até por WhatsApp, gente, venda por WhatsApp, tem um cantinho especial para você fazer a fotografia da maneira certa. Saia pra fora, aquela iluminação, você sabe que é perfeita, no meio daquela... Eu vi, a Amanda foi lá na AB e a gente estava mostrando vários projetos e ela achou uma embalagem maravilhosa e ela queria mandar para era fulano. Mulher, aquele cantor lá, famoso. Não vamos contar não, né? Mas como é o nome dele? Do cantor? Mas eu contava com a pessoa. Então, enfim, mandou. E ela foi, sabe aonde? Na árvorezinha ali, ela pegou a mão dela, bateu, a gente ficou olhando. Depois todo mundo comentou. O
cuidado que ela teve. Ela podia ter colocado em cima da mesa, ter fotografado e falar, olha que incrível. Não, ela realmente pegou, foi no canto, tinha iluminação, fotografou com todo o cuidado, porque ela entende que isso era a maneira de convencer, de fazer mostrar que realmente aquilo era bonito. Estava num lugar bonito, não era isso? Lindo, e até mesmo com a minha mão. Eu estou mostrando para o cliente, eu estou fazendo pessoalmente para ela, né? E também a mão, gente. Eu tenho uma dica para gente tirar a embalagem na mão, você sabe por quê? Porque a mão dá uma dimensão para a pessoa chamar isso. A gente, quando está vendo uma foto, dependendo do jeito que a pessoa coloca essa foto, você nem tem noção do tamanho, né? Então eu gosto de segurar na mão. Porque, me fala uma coisa, dá uma dica para o pessoal, como manter o encantamento no dia a dia, com o trabalho deles, com as marcas, com o negócio deles, que a gente pode ver no final, infelizmente. Então, o que é? Pequenininha Disney, né? A Disney é um grande case de questão de experiência, né? Que a gente deve falar que o banheiro, nosso banheiro é tão limpo. Se a gente entender que a única vez que a gente vai ter a oportunidade de encantar aquela pessoa, a gente começa a fazer como se fosse a única e a última vez para aquela pessoa. Para você vai ser talvez a quinta vez no dia, a 7ª vez no dia. Mas para mim vai ser a única vez que você vai ter, a única oportunidade que você vai ter para me encantar, desde a porta até o final dela. Se tiver uma ruptura no meio do caminho, já vai dar um atrito. Então, encantado é a gente entender que a jornada deste teu cliente, da porta até o final, quando volta, seja perfeita. Tá? Então, não tenha ruptura. E se houver, você sempre não tem razão. Como é que você lida com os problemas que você tem? Como é que você acolhe esse cliente quando você tem um problema? Às vezes, quando a gente tem um problema com o cliente, a gente fica mais nosso cliente, porque você resolve, você dá a mão pra ele e tal. Então, eu acho que quando relacionar, gente, não é a gente imaginar que vai ser um lindo. É a gente entender que a gente vai precisar acolher o cliente quando a gente vai ter um problema com ele, que a gente vai fazer de tudo para não ter problema com ele. Acho que assim, a gente tem que lembrar, os detalhes são extremamente importantes. Eu acho que os detalhes que fazem a gente ser autêntico. Porque tem uma recepção, tem um relatório. Então, isso todo mundo tem. Aonde no meio do caminho que você pode se prender dele dizer, nossa, que diferente isso. Então, às vezes é num toque. Segundo, quem são tuas clientes principais? O que você faz para elas? Quando ela tá ali no salão, ou quando depois que ela sai. Porque você sabe quem gastou mais com vocês. Ou quem vai direto. O que vocês estão fazendo com elas? Eu não vejo ninguém fazendo nada. Né? Então, assim, eu sei que a gente tá pagando por aquele serviço. Mas o que a gente pode fazer para encantar para que ela indique você? Hoje, a maioria, eu acho, do salão deve ser assim, indicação é fundamental. Né? Então, como que a gente faz indicação? É fazendo com que eu saia realmente encantada dali para poder falar para outra pessoa. Com certeza. Deixa eu dar uma outra dica aqui para vocês. Hoje, quando vocês chegarem na casa de vocês, pega um caderno de novo, porque escrever é raciocínio, né? E responde a seguinte pergunta. Por que o cliente deve escolher você? Por que ele tem que ir no seu salão e ele não vai no salão da esquina? Por que ele vai escolher sua maquiagem e não vai escolher outra pessoa? Você tem que responder essa pergunta. Se você não conseguir responder essa pergunta, talvez você precise viver outras jornadas para entender qual Volte para a primeira casa. Volte para a primeira casa do jogo. E tenta descobrir isso. Porque, sem dúvida, qual é o teu propósito? Eu sei que o nosso propósito, todo mundo, é ganhar dinheiro lá na linha final, é esse. Mas o que te faz feliz? O que não faz você trocar de profissão? Eu acho que quando a gente consegue saber isso, a gente consegue ser autêntica. Aí a gente volta lá para as primeiras perguntas. No momento que a gente faz esses questionamentos, sem dúvida nenhuma, a gente consegue nos entender e ofertar aquilo que a gente acredita. Começa a usar aquelas palavras, sabe, que vocês precisam repetir. Lembrem sempre disso. Rede social, em qualquer lugar, é repetição. Você vira autoridades em repetição, isso mesmo, consistência. Então, pega aquilo que vocês são melhor e repete. Repete muito. Porque é nisso que você vai mostrar ser autoridade. A sua comunidade não te vê todos os dias. A gente fica cansado de falar a mesma coisa, tá? A gente fica cansado de falar a mesma coisa. Mas a sua comunidade não fica cansada de ela não te ver todos os dias. Até porque o Instagram não vai te entregar todos os dias. Então, repete, tenha consistência. Entendam, gente. Tem dia que você vai falar pra ninguém. Tem dia que você vai falar pra ninguém. E aí, qual é o problema? Você não vai ser nem a primeira nem a última. Todo mundo, esses dias de engajamento, é horrível. Siga. Agora, você precisa ter essa consciência, né? Qual é o seu diferencial? Saber, né? Não precisa, é fundamental você entender qual é o teu diferencial, qual é o teu propósito,
Qual é a sua missão? Sem dúvida nenhuma, é fundamental. No momento que você acredita qual é a tua missão, minha missão é fazer com que as mulheres que têm cachinho se achem as mulheres mais bonitas desse mundo. Gente, é isso que você vai fazer de melhor. E tá tudo bem. E depois que você define um caminho, um propósito, uma missão, gente, é impressionante. Você começa a trabalhar nesse caminho e tudo te leva para esse caminho. A gente aqui na Congbi, o nosso foco, né, é dar algo de voz para as marcas independentes. Quando a gente foi convidado para vir para Glamour, logo a gente pensou no palquinho. Por quê? Porque você dá voz, não adianta só ter um stand, eu preciso ter um lugar para de fala, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu subi nesse palco, eu olhei para essa gente, que cumprimento de propósito. Às vezes a gente não tem a consciência do tamanho do cumprimento de propósito. A gente vai descobrindo no caminho, né? E o legal é assim, não tem problema de mudar, gente. Desde que o direcionamento é um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, isso vai acontecer. Porque a gente às vezes acha que está indo para um lado e aí o caminho vai te levando um pouquinho para cá. Não tem problema. Se redireciona e vai. Um planejamento a longo prazo e ajustes a pequeno prazo. Esse é o nosso sim. Na verdade, você tem que acontecer, né? Você pensa a gente, com 20 anos de carreira, quanto a gente já carregou um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Quanto a gente já virou o nosso trabalho para continuar no mercado. Então, isso tem que acontecer. Se você está no mercado, se você está assistindo o comportamento das pessoas mudar, o seu negócio vai ter que mudar, o seu atendimento vai ter que mudar. A pergunta é, se você está fazendo sempre a mesma coisa, nos últimos anos você fez tudo igual, repense. Vocês precisam fazer algo diferente. Porque o mundo mudou. Os clientes de vocês mudaram, gente. Mudou. Não são as mesmas pessoas. Pode ser a mesma pessoa que está entrando no salão, mas não está entrando com o mesmo propósito. Elas têm o mesmo hábito, né? Nada. Então, se você for fazer a mesma coisa, o mesmo espaço, a mesma cadeira, o mesmo espelho, vocês precisam mudar, vocês trabalham, beleza? Vocês falam pra mulher ficar loira, na outra hora ficar ruiva, na outra hora ficar... E vocês não mudam, o ambiente não muda, o serviço não muda. Gente, a gente tá, é isso, Mi. Obrigada, meu amor. Eu quero...